eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre alguns dos mecanismos com os quais os vírus conseguem causar uma patogenicidade às nossas células e, após isso, iremos entender como um vírus pode transformar uma célula em uma célula sana para uma célula cancerígena. Mas antes da aula começar, eu gostaria de pedir para que vocês considerassem se tornar membro desse canal. Fazendo isso, você tanto valoriza o meu trabalho, quanto me incentiva a estar sempre postando conteúdo de qualidade sobre matérias que se aprendem no ensino superior. Nesta aula, eu irei apresentar conceitos como efeito citopático e o shut-off da síntese de macromoléculas que ocorre em uma célula após uma infecção viral. Mas antes de explicar esses conceitos no detalhe, eu irei explicar eles de forma resumida, de forma que vocês consigam entender o todo e aí sim eu vou explicar eles no detalhe, pois eu acredito que dessa forma vocês vão ter um novo ponto de vista sobre esse assunto que vai ser muito mais didático. Os vírus estão constantemente infectando as nossas células. Como os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, eles dependem dos nossos mecanismos de replicação, transcrição e tradução para replicar o seu material genético e para produzir as suas proteínas que iriam causar uma alteração patológica na célula, que a gente vai definir como efeito citopático. Então, um dos mecanismos da célula para conter a infecção viral é o shut-off, que é a diminuição da síntese de macromoléculas. Fazendo isso, ela limita a expansão dos vírus, a sua replicação e o dano que ele pode causar na célula. Acontece que alguns vírus conseguem aproveitar dessa diminuição da síntese de macromoléculas celulares para priorizar a expressão do próprio material genético viral. Ou seja, enquanto o shut-off é um mecanismo de defesa contra as infecções virais, é graças a eles que alguns vírus conseguem causar um efeito citopático na célula. Agora, vamos entrar em detalhes. Quando um vírus infecta uma célula, ele pode causar, através da expressão do seu material genético, um efeito citopático na célula, que a gente já viu que é alterações patológicas na mesma. O que são essas alterações? Por exemplo, pode ocorrer uma alteração da morfologia da célula, pode estimular a agregação dessas células, pode estimular a formação de sincícios, que é a fusão da membrana plasmática de várias células, formando uma única célula multinucleada, pode estimular a perda de aderência de um tecido dessa célula infectada, ou seja, ela não está mais coesa ao tecido original. Pode causar uma hipertrofia da célula, uma hipotrofia da célula. Pode causar também a sua alívio, ou seja, a morte dessa célula. Às vezes, o efeito citopático também se caracteriza pelo inserimento de componentes antigênicos na membrana dessas células infectadas, que aí elas passam a ser reconhecidas pelo sistema imunitário. Para evitar, então, a expressão do material genético viral, a célula realiza o shut-off, que é a diminuição da síntese de macromoléculas na tentativa de impedir a síntese das macromoléculas virais, que utilizam os nossos mecanismos de replicação, transcrição e tradução. Nós podemos observar, por exemplo, o shut-off do DNA. Nós podemos observar o shut-off dos mecanismos de maturação do RNA. E nós podemos observar os mecanismos de shut-off da síntese proteica, que é os que a gente vai analisar melhor nessa aula. O shut-off da síntese proteica ocorre então quando a célula reconhece pumps virais e reduz a sua síntese proteica para evitar a produção de proteínas virais que causam um efeito citopático na célula. Um importante pump viral é, por exemplo, um RNA a duplo filamento, que é produzido em grandes quantidades por alguns vírus, de consequência do metabolismo viral dentro da célula. Bem, quando a célula percebe esses pumps virais, um dos mecanismos do shut-off proteico elas produzem um interferon, que sinaliza para a produção de uma quinase denominada PKR.
Esta quinase interfere com a ação dos fatores de início de tradução dos eucariotos e inibe então a síntese proteica dos transcritos que tem um codão de início AUG, que é aquele clássico que a gente aprende no ensino médio. E de consequência, então, vai inibir os transcritos virais que também possuem codão de início AUG. Acontece que, como já mencionamos, alguns vírus precisam do shut-off das sínteses de macromoléculas, no caso estamos analisando assim, o shut-off proteico, para aí sim privilegiar o seu próprio material genético e causar o efeito citoplático. Neste caso do codão de início AUG, quando a célula então bloqueia a tradução dos transcritos que precisam do codão de início AUG, aquilo que prevale é a tradução dos transcritos que possuem uma sequência denominada sequência IRES. Essa sequência, ela consegue, recrutando menos fatores de início de tradução, consegue sim realizar a tradução com o ribossoma, consegue se complexar com o ribossoma através de menos fatores de tradução, conseguindo assim traduzir esses transcritos mesmo com a síntese de proteínas reduzida. Esses transcritos que possuem a sequência IRES são transcritos de emergência, que são traduzidos quando a célula se encontra em uma situação de estresse, como por exemplo, uma infecção viral. Ocorre que alguns vírus possuem no seu material genético, no seu conjunto de transcritos com a sequência IRES, ou seja, quando a célula privilegia os transcritos com sequência IRES e ela está infectada justamente com um vírus que possui transcritos com sequência IRES, esses vírus irão conseguir expressar o seu material genético justamente quando a célula entra num shut-off proteico, e assim eles irão causar o efeito citopático. Essa estratégia que eu acabei de citar, da forma que o vírus toma o controle da célula e para exprimir o seu material genético, foi apenas uma das estratégias que existem. Cada vírus irá possuir a sua específica forma de controlar a célula. Por exemplo, um outro mecanismo é através da produção de proteases virais que conseguem degradar a cauda poli-A que os transcritos eucarióticos possuem, que o estabilizam e permitem que eles sejam exportados do núcleo para o citoplasma, que eles demorem a ser degradados. Então, quando proteases virais degradam essa cauda poli-A dos transcritos eucarióticos, eles tendem a serem degradados, tendem a não serem traduzidos e assim prevalecem os transcritos virais. As células, por sua vez, podem vir a desenvolver mecanismos contra os vírus que conseguem utilizar do shut-off proteico para expressar o seu material genético. Por exemplo, as células podem criar os grânulos de estresse, que são grânulos vesículas que contêm os ribossomas, e nessas vesículas com ribossomas são transportados os RNA mensageiros celulares, de forma a promover a tradução de forma isolada, sem então traduzir sem expor o ribossoma ao transcrito viral. Ocorre, porém, que até mesmo para esses mecanismos de defesa contra esses específicos vírus que aprenderam a aproveitar o shut-off, existem vírus que conseguem até mesmo desassemblar esses grânulos de estresse e tomar o controle da tradução celular para traduzir as suas proteínas virais. Os vírus que conseguem desassemblar os grânulos de estresse tendem a fazer isso de forma transitória no tempo e não de forma constante, pois se eles fizessem isso de forma constante, em pouco tempo a quantidade de proteínas virais seriam tanta que isto causaria a morte celular e, de consequência, o vírus iria perder o contato com os mecanismos de replicação, transcrição e tradução que ele necessita, pois ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele realiza esse desassemblamento
de forma transitória. Ele desassembla, produz as proteínas virais, elas sobem a concentração, ele para de desassemblar os grânulos de estresse. A célula consegue, a quantidade de proteínas virais diminui, a célula não morre e quando elas baixam muito, os vírus voltam a desassemblar os grânulos de estresse e a produção de proteínas virais volta a aumentar. Como já citado, alguns dos efeitos citopáticos são a alteração dos mecanismos de proliferação celular. E vamos ter de consequência disso que, de fato, 20% de todos os tumores possuem uma origem viral. Em experimentos, se aplicou um filtrado de um tecido tumoral em uma cultura celular sana. E se notou efeitos citopáticos nessas células que eram sanas. Efeitos citopáticos esses como alteração da motilidade, do metabolismo, da morfologia, uma perda da inibição a contato que ocorre entre células sanas quando elas se tocam, elas inibem a sua proliferação e também como, por exemplo, uma perda da adesão celular. As células se comportam independentemente do tecido. Porém, também se notou uma perda da inibição da apoptose. E isto favorece muito a transformação celular de uma célula sana para uma célula tumoral. Pois a perda da apoptose, a inibição da apoptose, permite que esta célula acumule erros que podem acontecer naturalmente em qualquer célula, erros no material genético. E este acúmulo de erros favorece então uma transformação. Em uma célula que não tem a inibição da apoptose, uma célula com muitos erros no DNA seria eliminada por um processo de apoptose. Com a inibição da apoptose, aumenta a probabilidade que essa célula sofra um processo de transformação. Esses efeitos citopáticos de aumentar a proliferação celular é induzido por parte dos vírus porque isto aumenta a replicação do material genético celular e, de consequência, se o material genético viral estiver integrado no material genético celular, que é o caso dos vírus DNA, a replicação do material genético celular irá ter como consequência a replicação do material genético viral. Os vírus ADNA conseguem produzir proteínas que agem nos oncossupressores, ou seja, que são os vírus que impedem uma transformação celular, em forma resumida. Então, agindo nesses oncossupressores, irá estimular a proliferação celular e, de consequência, a proliferação do material genético viral. Além disso, no momento em que os vírus ADNA se integram no material genético celular, eles podem desregular as zonas que expressam os genes oncossupressores ou alguns proto-oncogenes. Se no momento que ele se integrou no material genético celular, ele desregulou de forma negativa, uma downregulation, se chama em biologia molecular, ou seja, de forma a produzir menos transcritos, que de consequência irão produzir menos proteínas, ou mudou-se transcritos de forma que eles não são reconhecidos tanto assim pelos fatores de tradução, pelo ribossoma, e vão ter de consequência uma menor quantidade de proteína produzida final. Se isso acontecer nos oncossupressores, nós iremos também ter um efeito citopático de aumentar a proliferação celular. Se, no momento que eles se integraram no material genético celular, ocorreu uma upregulation, ou seja, modificou alguma parte inibitória do material genético nosso celular, que regulava de forma a diminuir a quantidade de transcritos dos proto-oncogenes. O que são proto-oncogenes? Resumidamente, são proteínas que fazem parte do nosso metabolismo celular, mas elas ou devem ser produzidas em pequenas quantidades, ou elas possuem um equilíbrio entre uma forma ativa e uma forma inativa, que elas estão intrinsecamente ligadas com a regulação do ciclo celular, da proliferação celular. Ou seja, se no momento que ele se integrou no material genético celular causou uma upregulation dessas proteínas proto-oncogênicas, irá também se observar um aumento da proliferação celular e, de consequência, uma maior replicação do material genético viral. Alguns vírus a RNA
possuem a característica de produzir proto-oncogenes sempre ativos. Ou seja, enquanto um proto-oncogene deveria ter uma forma ativa e uma forma inativa que é regulada pela célula para qual deve prevalecer naquele momento, geralmente a versão ativa só se ativa no momento do ciclo celular e depois permanece inativa, eles então, produzindo diretamente um proto-oncogene sempre ativo, eles estimulam a proliferação celular das células que eles infectam. E apesar disso, essa característica dos vírus RNA de produzirem proto-oncogenes nunca foi observada em humanos, apenas em outros seres vivos. Outra coisa também é que quando um vírus incentiva a proliferação celular de uma célula, ele também está favorecendo o aparecimento de mutações, pois toda replicação celular, quando a DNA polimerase deve transcrever todas as nossas 6 bilhões de bases nitrogenadas, ela tem uma probabilidade de erro que ainda assim é muito baixa, e mesmo assim esse erro que pode vir a ocorrer também pode sofrer reparações. Ou seja, a probabilidade final de se observar um erro no material genético celular é muito baixa, porém ainda existe. Quando se incentiva a proliferação celular uma atrás da outra de forma sucessiva e muito rápida, essa pequena probabilidade se torna pode vir a ocorrer essa pequena probabilidade, e assim se incentiva uma transformação celular de uma célula sana para uma célula cancerígena. A transformação celular de uma célula sana para uma célula cancerígena é muito mais provável em uma célula que não é permissiva a esta infecção viral por parte deste vírus infectante. Por quê? Pois se a célula fosse permissiva a esta infecção viral, o vírus iria produzir ou todas ou a vasta maioria das suas proteínas virais que o material genético viral codifica. E, de consequência, muito provavelmente essa célula iria sofrer uma lise celular ou uma morte celular. E, de consequência, a morte celular, ela não iria se transformar. As nossas células possuem importantes proteínas que estão sempre contendo a replicação celular. E os vírus, para conseguir causar uma transformação de forma oncogênica, eles têm que causar mudanças nessas proteínas. As principais proteínas que nos protegem de uma transformação, então, são essas proteínas oncossupressoras. As principais são a proteína P53 e a proteína do retinoblastoma. As células eucarióticas possuem proteínas que estão constantemente freando o ciclo celular, impedindo, ou seja, a proliferação celular. Essas proteínas que estão constantemente freando o ciclo celular são denominadas oncossupressores. E a gente tem, entre os principais, que eu vou analisar hoje, esses dois, a P53 e a proteína do retinoblastoma. Para um vírus conseguir transformar uma célula, de uma célula sana para uma célula cancerígena, ele tem que vencer essas proteínas oncossupressoras. Vamos começar analisando a proteína do retinoblastoma. A proteína do retinoblastoma é uma proteína que está regulando, freando a célula para entrar na fase S do ciclo celular, que é a fase onde ela replica o material genético. Essa proteína do retinoblastoma possui dois estados. Um não fosforilado, onde ela se encontra a maior parte do tempo, e um fosforilado. Na maior parte do tempo, no estado não fosforilado, o que essa proteína está fazendo? Essa proteína do retinoblastoma está recrutando uma histona deacetilase. E o que essa histona deacetilase está fazendo? Ela está bloqueando, através de regulações epigenéticas, a transcrição de genes que são necessários nesta fase S da célula. Quando a célula precisa ir para a fase S, essa proteína do retinoblastoma vem fosforilada. Como ela fosforilada, ela não consegue mais recrutar essa histona deacetilase, que, por sua vez, não inibe mais os genes envolvidos na fase S. Esses genes vêm transcritos e a célula entra na fase S. E então, o que alguns vírus conseguem fazer? Alguns vírus conseguem estimular essa proteína do retinoblastoma de forma que ela se encontre sempre ativa, sempre num estado fosforilado.
E assim, os genes para a célula entrar na fase S estarão sempre livres para serem transcritos. A outra proteína oncossupressora que iremos analisar hoje é a P53. Essa é uma das proteínas oncossupressoras mais poderosas que nós temos. Ela agenda antes da proteína do retinoblastoma. Quando a célula decide entrar na fase S e se replicar, a proteína P53 ela analisa todo o nosso genoma. Ela verifica se ocorreu alguma mutação nesse genoma, se ocorreu alguma replicação indesejada. Caso positivo, a proteína P53 recruta mecanismos de reparação do genoma. E caso o dano que se observa no genoma esteja além de qualquer reparação, a proteína P53 consegue recrutar mecanismos de apoptose para impedir então a propagação desse erro. Logo, para um vírus conseguir transformar uma célula, ele precisa desregular a ação da proteína P53. Além de uma ação direta, os vírus conseguem favorecer um processo de transformação celular de forma indireta. Por exemplo, a hepatite B e a hepatite C, elas ocorrem em um órgão peculiar, que é o fígado. Logo, um constante estado de inflamação em um órgão que está constantemente induzindo as suas células a se multiplicarem por causa do dano celular sofrido pela hepatite C, quando isso fica crônico, ou seja, conforme o tempo, esse estado de inflamação, mais dano celular, mais estímulo à replicação, desregula os mecanismos epigenéticos de controle celular, de controle do ciclo celular, causando com o tempo uma transformação celular, de uma célula sana para uma célula cancerígena. É isso aí, galera. Essa foi a linha de patogênese e oncogênese viral. Eu espero que vocês tenham gostado também do novo estúdio que eu estou. Se gostou, dá aquele like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, considere se tornar membro, assim você estimula o meu trabalho. E é isso, nunca se esqueça, esse canal vai falar tudo sobre medicina. Fui!